E hoje teremos a alegria de acolher o Frei Tyler Douglas Ferreira, religioso da Ordem de Santo Agostinho. Natural de Nova Odessa, em São Paulo, o Frei Tyler trilhou um profundo caminho vocacional dentro da vida religiosa consagrada, passando por diversas etapas formativas, serviços pastorais e responsabilidades na animação vocacional e na coordenação da vida religiosa no Ceará. Hoje, ele atua em Fortaleza como formador religioso agostiniano e coordenador da Conferência dos Religiosos do Brasil Regional Ceará, a CRB, servindo também na animação da vida consagrada na igreja. Nesta conversa, vamos conhecer sua história, sua espiritualidade e sua missão na igreja. Olá, nós já estamos aqui com o Frei Tyler. Seja muito bem-vindo. É uma grande alegria lhe receber e lhe acolher aqui no nosso estúdio São José. Seja bem-vindo, Frei. Oi, Ana. É uma alegria estar aqui com você e com todos aqueles também que estão nos acompanhando, vão nos acompanhar nessa entrevista. Uma alegria. Obrigada, Frei. Olhando um pouco para a sua história, né, desde Nova Odessa, onde o senhor nasceu, Odessa, onde o senhor nasceu em São Paulo, depois foi criado em Campos Gerais, onde o senhor passou sua infância, sua adolescência. Eu queria que o senhor dissesse para a gente, né, já para iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo, quais foram os primeiros sinais, né, os quais o senhor reconheceu ali a vontade de Deus? Eu devo toda a minha formação religiosa, as sementes da minha formação religiosa, à minha família. Meu pai e minha mãe são do interior de Minas, de Campos Gerais, uma cidade bem pequenininha, nasceram na roça, foram criados na roça, trabalhando no campo, mas receberam desde muito jovens uma formação religiosa muito fecunda, muito robusta. E souberam comunicar isso muito bem na minha criação, na minha educação. Então eu olho para o meu pai e para minha mãe e vejo nos dois assim esses dois grandes referenciais de fé, de fidelidade, né? A mãe, o feminino sempre mais sensível a essa dimensão religiosa, mas o meu pai também era aquele assim da missa dominical sagrada, então Ninguém podia faltar. Não faltava. E então essas duas referências que me acompanham até hoje, né, são uma inspiração. Eu percebo aí, né, no contexto da família, no rezar o terço todo dia à noite, no ir à missa, no participar das procissões, tudo isso foi pouco a pouco me consolidando, né, no caminho da fé. Mas teve algum momento assim especial que lhe marcou, que o senhor viu que ali era um chamado realmente de Deus para uma vida religiosa, para uma vida consagrada? Foi na adolescência? Eu sempre gostei muito de ir à igreja desde muito jovem, por influência da minha mãe e do meu pai, participando das celebrações. Comecei como coroinha, depois nos setores, novena de Natal, campanha da fraternidade. Então isso tudo foi despertando uma liderança e um desejo de movimentar, de estar presente, né? Eu tenho sempre com muito carinho, com muita afeição, memória da Semana Santa. Eu sou do sul de Minas, Campos Gerais é uma cidade do sul de Minas, e para nós a Semana Santa é sempre um tempo muito forte. Então eu me recordo muito assim desses momentos fortes da vida litúrgica, da vida de fé, como fonte desse desejo de participar, de servir. E foi nesse contexto mesmo de Semana Santa que referências como os agostinianos apareceram na minha vida. E falando, né, em Santo Agostinho, na Ordem de Santo Agostinho, eu queria que o senhor falasse um pouco, Santo Agostinho envolve muitas etapas, né, para a preparação de quem quer seguir esse caminho formativo. Então eu queria que o senhor falasse dessas experiências, e principalmente daquelas que foram mais decisivas, né, na sua identidade religiosa e sacerdotal. Eu conheci os agostinianos em Campos Gerais. Nós temos agostinianos que são de lá. Nós não temos uma comunidade agostiniana em Campos Gerais, mas nós tivemos uma presença, uma ação dos agostinianos lá por muitos anos. E eu conheci os freis e me encantei pelo estilo de vida e fiz o meu processo vocacional junto com a Ordem de Santo Agostinho, na província Nossa Senhora da Consolação do Brasil.
E desde 2010, eu conheço os agostinianos desde 2001. A primeira memória que eu tenho deles em Campos Gerais, 2001. Mas eu fiz o processo vocacional no ano de 2009 e entrei no aspirantado no ano de 2010. Então, nesse período de 2010 para cá, eu acho que o processo de formação foi a experiência mais forte. Eu sempre insisto, né, no trabalho que tenho hoje de acompanhar os formandos no seu processo de formação. A minha vida assim é bem tranquila, não tem acontecimentos assim que eu diria, nossa, depois disso a minha vida mudou radicalmente. Sim. Mas eu vou percebendo uma cadência processual, a fidelidade do cotidiano, as tarefas do dia a dia, o pequeno da casa, sabe? Isso para mim é muito encantador, eu gosto muito dessa dinâmica. Eu acho que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, né? Que é cuidar da casa, é cuidar da roça, e sem muitas novidades. E talvez essa seja a grande novidade, né? Perceber como que Deus vai se fazendo presente na vida da gente, no miúdo de cada dia, né? No cotidiano mesmo, né? Frei, onde fica a casa de vocês, a comunidade aqui? Aqui em Fortaleza nós estamos na Barra do Ceará, na paróquia São Pedro da Barra do Ceará. E ali a nossa fraternidade, Fraternidade Santo Alípio e São Possídio, foram dois grandes amigos de Santo Agostinho. Nós temos três grandes frentes apostólicas, né? A primeira delas é a própria comunidade. Para nós agostinianos, a comunidade religiosa é a nossa primeira missão. Então, conviver com os irmãos, rezar juntos, estar juntos é a primeira missão. E é uma casa de formação. Eu tenho atualmente 16 jovens em processo de formação, desejando ser agostinianos também. Então, acompanho esses jovens, essa é a nossa primeira missão. Depois também temos o cuidado pastoral com a paróquia São Pedro, da Barra do Ceará. São várias comunidades, 7 comunidades, uma dinâmica, uma vida impressionante. Isso é uma das coisas que me encanta também aqui na Arquidiocese de Fortaleza. Essa alegria, esse entusiasmo, essa vida das comunidades eclesiais. E temos também uma obra social que atende crianças e adolescentes no contraturno escolar, um trabalho também muito bonito, que vai na linha do que a nossa província aqui no Brasil realiza em termos de educação, de assistência social. O que mais encanta o senhor na espiritualidade de Santo Agostinho, que vocês lá na casa tentam passar nessas atividades para todas essas comunidades que são atendidas por vocês? Para os jovens, né, principalmente. Eu gosto muito da forma como Santo Agostinho enfrenta a vida. Ele não maqueia, não esconde, não tem medo de fazer as grandes questões que dão sentido à vida. Ele é o homem do coração inquieto. Essa imagem representa muito Santo Agostinho e os agostinianos. Essa inquietude, que significa uma insatisfação consigo mesmo, né? É que movimenta, é que faz a gente caminhar, é que faz a gente peregrinar. Então, essa inquietude de Santo Agostinho, essa busca constante da felicidade, da verdade, de Deus, para mim, o grande motor e a grande inspiração. E é uma busca que não desconsidera as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas, as nossas incoerências. Quando a gente lê as Confissões de Santo Agostinho, por exemplo, nós nos encontramos com uma pessoa profundamente humana, que não tem medo de fazer as grandes questões centrais da vida e que percebe nessas questões e nessas dificuldades a própria ação de Deus que vai conduzindo a sua história, né? As suas consolações nesse processo. Frei, o senhor, sendo um religioso da mesma ordem, da Ordem de Santo Agostinho, que é a mesma ordem, né, do nosso querido Santo Padre, o Papa Leão, eu queria saber se o senhor já teve a oportunidade, né, de ter algum momento com ele pessoalmente, ou algum momento de convivência. O senhor já viveu essa experiência com ele? Eu tive a oportunidade lá atrás de conhecer o Frei Robert ainda como prior-geral da ordem. Eu já estava no processo de formação e ele fez visitas ao Brasil. Então, por pelo menos 2 vezes nos encontramos, mas aquele encontro muito formal. Ele é o prior-geral, a gente é o aspirante, o noviço, quase ninguém. Você estava chegando ainda, né? Mas a gente tinha aquela imagem, né? A reverência ao prior-geral da ordem. Então, ele sempre foi muito bem quisto, né? Foi 12 anos prior-geral da ordem.
E o ano passado tive a graça de participar do capítulo geral da Ordem, representando a nossa província, e nós tivemos 2 momentos muito próximos a ele. Ele presidiu a missa de abertura do capítulo, e aí depois o cumprimentamos, cada um, né, aquele ritual do cumprimento, e aí trocamos algumas palavras, né, a hora que eu fui me apresentar, ele se antecipou e falou o nome da minha província. Eu acho que identificou, não sei, e na hora eu falei que o Brasil mandava um abraço para ele, que nós desejávamos que desse tudo certo, que Deus abençoasse nessa missão, né? Muito rápido aquele momento, mas muito forte, assim, né? A primeira vez que eu vi o Papa e que eu peguei na mão do Papa, né? E depois nós tivemos um segundo momento com ele, uma audiência privada dentro do capítulo geral, que foi logo depois do dia do aniversário dele, então foi uma oportunidade também da gente comemorar o aniversário com ele. E o que eu mais me encantei, assim, é porque ele é muito simples, sem protocolos, assim, conosco, um irmão entre irmãos, andando junto com os frades, sentando à mesa. E aí teve um fato anedótico, se você me permite Conte que a gente partilhar. adora esses fatos. Ele estava colocado, já estava posicionado na mesa, né? E aí o prior geral ia fazer uma saudação, ia retomar um pouco a fala do Papa, e ele mesmo se levantou e pegou a jarra d'água, serviu água para ele, serviu água para o prior geral. No protocolo, a gente imagina que vai ter alguém para pôr água para o Papa, né? E ele, de repente, pôs a água e serviu o prior geral, e todo mundo caiu na gargalhada na sala capitular. Assim, não esperava, né? Simples assim, simples, né? Eu tô com sede, eu coloco água e tomo. Então, essa simplicidade do Papa Leão XIV conosco, e essa proximidade que ele faz questão de manter conosco, os agostinianos, nos encanta muito. E eu acho que é um bonito testemunho para todos nós, para toda a igreja, né? Mas Santo Agostinho, ele traz muito essa simplicidade mesmo na vida dele, né? Santo Agostinho prezou muito pela vida comunitária, pela vida fraterna. E esse deverá ser sempre o primeiro testemunho nosso como agostinianos. Essa provocação que o Papa Leão vem fazendo para todos nós e para toda a igreja sobre a importância da unidade, da comunhão, é muito fruto da espiritualidade agostiniana. Santo Agostinho insistiu muito nisso conosco, né, com a ordem, e a gente vai tateando e ensaiando essa comunhão, essa unidade. Frei, ter o Papa, né, na mesma ordem que vocês, assim, em que isso muda ou em que isso faz com que as pessoas tornem até mais conhecidas? Acho que muitas vezes as pessoas podem até não conhecer, mas procurar ter a curiosidade de ir atrás a partir do momento da fala do Papa, claro, né, que é uma pessoa que está, né, que da importância que é o Papa. Então, assim, eu queria que o senhor falasse para a gente dessa importância que tem tido para vocês, ou de alguma diferença que vocês perceberam depois disso. Nós tivemos um fenômeno, assim, um estouro vocacional com a eleição do Papa Leão, vai completar agora, dia 8 de maio, um ano, né? Em um mês, nós tivemos mais de 100 cadastros vocacionais, assim, após a eleição do Papa Leão, né? Claro que depois disso o acompanhamento vai direcionando melhor, mas de fato houve essa busca por conhecer os agostinianos, né? É sempre uma alegria, ao mesmo tempo uma apreensão, né? Porque como o Santo Padre é uma personalidade, uma figura muito pública, e todo o seu posicionamento reverbera das mais diversas formas, né? E aí também as interpretações que cada grupo faz daquilo que o Papa falou ou deixou de falar variam muito, então a gente sempre fica nessa expectativa. Mas conhecendo ele desde o prior geral, eu tenho certeza que ele muito sensato, muito ponderado, vai sempre oferecer à igreja o melhor que pode oferecer. E eu não tenho dúvidas de que está bastantemente assessorado e acompanhado pelo Espírito de Deus para oferecer para a igreja aquilo que ela precisa nesse tempo presente, né? Então a gente acolhe e reforçamos, né? Dissemos a ele no capítulo geral que o apoiamos incondicionalmente na fraternidade carismática agostiniana que nos une, né? Então todo apoio, todo
toda oração, toda prece em favor do Santo Padre, porque é um irmão nosso e é o Santo Padre, né? Frei, eu peço só um minutinho da sua licença, porque agora eu tenho um recadinho para você que está chegando agora. Esse é o perfil Arquifor, uma produção que é feita aqui pelo Estúdio São José. E para isso, gente, para a gente poder continuar, né, fazer conteúdos tão bacanas, tão importantes, tão informativos como este agora que você está acompanhando, a gente precisa muito mesmo da sua doação. E aí você pode doar de duas formas, ou através da chave Pix, que está aparecendo aqui agora, ou então por esse QR Code que está aparecendo agora na sua tela. Então você pega a câmera do seu celular, direciona aí agora para a sua TV, e aí você vai fazer essa doação que pode ter certeza que irá nos ajudar e muito a dar continuidade à produção de conteúdos como este. Frei, hoje o senhor exerce o serviço de coordenador da Conferência dos Religiosos do Brasil Regional aqui Ceará, e eu queria que o senhor falasse um pouco dessa missão, né, do que ela representa, né, e o que ela traz de fortalecimento para a vida religiosa na igreja, em particular aqui para Fortaleza. Para mim foi um desafio, né? Porque eu cheguei aqui no Ceará no início de 2024. Eu tenho pouco tempo pisando as terras do Ceará. Portanto, conheço pouco da realidade, dos costumes, da cultura. Sim. Mas, ao mesmo tempo, acho que essas são oportunidades que Deus vai dando da gente pisar mais firme o chão que Ele coloca para a gente como campo de missão, né? Então, em 2024, nós, em assembleia, na CRB Ceará, nessa sessão regional da Conferência dos Religiosos do Brasil, fui eleito na equipe de coordenação. Era simplesmente um membro da equipe de coordenação e assumi a função de secretário. Eu era o secretário da Assembleia, secretário da Regional, e eu estava muito feliz, porque eu ia fazer as atas, fazer os calendários, e Tava tudo bem. Isso para mim é tranquilo, né? E aí, de repente, a nossa coordenadora eleita, a irmã Desterro, que é uma irmã cordimariana, que é do Piauí, mas muitos anos aqui no Ceará, uma referência, assim, com muito chão de Ceará, com muita experiência, foi eleita presidente da CRB Nacional. E aí, e agora, quem assume a coordenação? E aí o regimento, é claro, na ausência da coordenação, assume o secretário. Então eu não tive muita escapatória. E aí, com a inexperiência própria, com pouco tempo de experiência, assumindo esse desafio de coordenar uma regional que é muito grande, que é toda a vida religiosa consagrada no Ceará. Então, todas as comunidades religiosas, congregações aqui no território da Arquidiocese de Fortaleza, mas as outras dioceses também do Ceará. Então, você ter um olhar para tantas realidades distintas, sabendo pouco dessas realidades, é um grande desafio. Mas a gente tem uma equipe boa e tem lideranças em cada uma dessas dioceses, e a gente vai tecendo, então, essa experiência de comunhão, de sinodalidade, de pertencimento. Para mim tem sido uma graça, porque talvez seja a melhor oportunidade para conhecer o Ceará. Eu ia dizer isso agora, é verdade. Não tem oportunidade melhor, porque você vai passando aí por todas elas, né? Então eu já tive a graça de ir para vários lugares do estado, conhecendo comunidade, gente que há muitos anos está doando a vida nos lugares mais remotos possíveis, nas frentes apostólicas mais difíceis. E aqui em Fortaleza, certamente, onde se concentra o maior número de comunidades religiosas, também conhecer muitas comunidades, a sua missão, o seu trabalho, e de alguma forma animar, né? Eu gosto muito de um livro do Mia Couto, onde ele diz assim que a vida é um fogo, e a gente se acende nos outros. E eu encaro muito o trabalho na CRB como esse trabalho da gente se acender mutuamente. De repente, a chama da nossa vocação, por questões institucionais, questões pessoais, espirituais, afetivas, vai se apagando. Mas na medida em que a gente vai se encontrando, que a gente vai compartilhando histórias, que a gente vai se alimentando uns dos outros nessa trajetória, a gente vai acendendo esse fogo, né? É verdade.
E falando em desafios, a vida religiosa, Frei, ela vive hoje muitos desafios, né? Desafios culturais, vocacionais, né? Eclesiais também. Quais são, na sua avaliação, os principais desafios no contexto do Ceará e da Arquidiocese de Fortaleza? Eu sei que são muitos, mas se puder pontuar alguns. Eu tenho aprendido aqui no Ceará, me parece, e aí quem é do Ceará, me perdoe se eu fizer uma interpretação equivocada, mas eu aprendi já nesses anos um conceito que me pareceu bastante elucidativo daqui das pessoas do Ceará, a chamada inventividade cearense. Tem uma força criativa, uma resiliência, uma potência no cearense impressionante. E eu acho que a vida religiosa no Ceará, ela também bebe dessa inventividade. Então nós temos, por exemplo, diversos institutos religiosos que nasceram no Ceará. E hoje, mais recentemente, na história da igreja no Ceará, nós temos muitos novos movimentos, novas comunidades que também nasceram aqui. Eu acho que isso é fruto da inventividade cearense. Então eu acho que isso é uma força, né, para a gente enfrentar os desafios. Então, quando a realidade é árida, e o árido aqui para nós no Ceará é interessante, né, pensar essa imagem, quando a realidade é árida, a gente tem que encontrar um jeito de fazer brotar água, de juntar água, né, em algum outro lugar. Eu acho que a gente vem conseguindo fazer isso com essas diversas respostas e tudo. O que eu penso que não pode faltar é cada um de nós, aí cada comunidade religiosa, cada congregação, cada nova comunidade, ter muito claro a sua identidade. O que é seu? Né? Qual que é a sua marca? Qual que é a sua contribuição? Porque às vezes na loucura de você responder aos desafios, você às vezes pode abrir mão daquilo que é a tua identidade. Então, aquilo que só você consegue oferecer. Todo mundo faz bolo de chocolate, mas tem um bolo de chocolate que só a minha mãe faz. Essa identidade, aquilo que você é capaz de oferecer, independentemente se você tem muita gente, se não tem muita gente, se tem dinheiro, se não tem dinheiro. Eu acho que a gente está convicto da nossa identidade e colocá-la para jogo, entrar em campo, sabe? Eu acho que nós todos, a vida religiosa como um todo, precisa ter isso muito, muito forte. Como a vida consagrada, Frei, ela pode ser um sinal profético e evangelizador nesse mundo que a gente vive hoje, com tantas crises, com tantas mudanças realmente? A gente trabalha dentro da Conferência dos Religiosos com um binômio, um dueto fundamental da mística e da profecia, que às vezes podem ser vistas assim meio que antagônicas, mas na verdade são complementares. Então nós precisamos cada vez mais ser homens e mulheres místicos, com uma espiritualidade profunda, homens e mulheres de oração, tem que rezar, porque de repente você encontra a vida religiosa que não reza. Se a gente não reza, se a gente não conversa com aquele que nos chamou, não tem razão. Como manter essa relação, né? Então, a mística precisa ser muito alimentada, nutrida diariamente. E a profecia, que é a expressão dessa mística, né? Que é o posicionamento, que é o falar em nome de Deus, né? É anunciar aquilo que vem da parte de Deus. Então, mística e profecia são fundamentais nesse tempo presente. E ainda uma outra intuição que a gente tem cultivado muito, que vem da Conferência Latino-Americana dos Religiosos, da CLAR. Né? A conferência que você tem em nível de Brasil, também você tem em nível de América Latina e Caribe. E ela tem proposto para nós, como ícone inspirador, como horizonte inspirador, o encontro de Jesus com Nicodemos. Essa passagem bíblica, que é um chamado à transformação. Nós estamos entre a noite e o amanhecer. Então, não é tudo noite, mas também não é tudo dia. Então, esse lugar da transição é a oportunidade da transformação. Então, a vida religiosa consagrada hoje é chamada à transformação. E aí não pode ter medo. Né? Significa mudar estruturas, significa encontrar um jeito novo, significa
se abrir àquilo que o Espírito pede de nós, transformação. E quando o senhor fala de transformação, que não pode, né, abrir mão, assim, tem muitas coisas que o senhor, como um religioso, precisou viver, né, e vive, claro, até hoje, que foram os votos de castidade que o senhor fez, pobreza e obediência, né, como um caminho mesmo de liberdade e de pertença real a Deus. Como é que foi viver tudo, como é que é viver tudo isso? As pessoas lhe perguntam, assim, o que seria mais difícil? Cada congregação, cada instituto religioso acaba tendo uma compreensão específica dos conselhos evangélicos, né? Então, para nós agostinianos, há uma interpretação muito própria do que é a castidade, a pobreza e a obediência, que difere, de repente, dos franciscanos, ou dos redentoristas, ou de qualquer outra comunidade religiosa. No entanto, o que é comum é que esses conselhos evangélicos são como que pegadas deixadas pelo próprio Jesus e que são segurança no caminho. E isso que você dizia, né? É um caminho de liberdade. Ou, eu diria, de libertar-se, né? A gente vai crescendo em liberdade interior. Isso as pessoas que já avançaram um pouco mais na vida, às vezes têm mais liberdade interior do que a gente. A gente jovem ainda está muito amarrado em muitas coisas. Mas conforme a gente vai vivendo experiências, a gente vai crescendo nessa liberdade interior, vai crescendo em leveza, né? Você encontra pessoas que são leves, que são tranquilas, são ótimas de convivência e tal. Isso é fruto de um processo de integração desses conselhos e, sobretudo, de acreditar neles, né? Há que cada um individualmente estar convicto de que essas são possibilidades de se viver, né? Não como privações, mas como escolhas. Então, escolher a pobreza, escolher a castidade, escolher a obediência, com todos os desafios, com todas as renúncias, com todas as inconstâncias que tem. Eu acho que antigamente a gente falava a vida religiosa como estado de perfeição. Eu acho que a vida religiosa, mais que um estado de perfeição, é um caminho de aperfeiçoamento. Né? E a gente cai, levanta. Que se percorre todo dia um pouquinho, né? Nunca estamos prontos, né? Não é verdade? Sempre a caminho. Como Santo Agostinho, inquietos enquanto não descansar nele. E a gente que está muitas vezes de fora, né, vê a vida de um religioso, de um consagrado, e acha que está tudo bem, que eles não têm problemas. Não, existe desafio sim, né, na vida fraterna, na vida de comunidade. É uma grande família que também tem os mesmos, não sei se os mesmos problemas, mas que enfrentam desafios e problemas também, né, Frei? Sim, eu que estou na casa de formação, né, os anos iniciais, então, diariamente, sempre nós temos uma questão e outra para ser discernida, acompanhada. E eu acho que isso que é o bonito, porque senão a gente vive uma ideia religiosa consagrada, e não uma vida religiosa consagrada. Vida é vida. É real, com né? as suas questões bonitas e feias, Sim. com aquilo que deu certo, com aquilo que deu errado. Isso Santo Agostinho nos ensina, não negar essas questões, mas colocá-las na mesa, assumi-las e superá-las. E superá-las, que é o mais importante. Eu conheci Santo Agostinho através de Santa Mônica. Primeiro eu conheci a mãe, depois eu fui atrás de me informar sobre o filho. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente, né, para todo mundo que nos acompanha agora, qual foi a importância de Santa Mônica na vida, na conversão de Santo Agostinho? Santa Mônica foi uma figura importantíssima na vida de Santo Agostinho. A gente chamaria de uma mãe coruja, não é? Mas que foi muito insistente, que foi acompanhando, que não dava trégua, né? E há um relato nas Confissões que eu acho sempre muito elucidativo, né? Santo Agostinho estava aí nos devaneios da sua busca e Santa Mônica tem um sonho que ela estava num barco e Santo Agostinho estava de um lado e ela do outro. E no sonho, Santo Agostinho vinha para onde ela estava. Né? E ela foi contar isso para Agostinho e Agostinho ficou entusiasmadíssimo, está vendo, minha mãe? A senhora vai vir para onde eu estou. E ela falou assim, não, no meu sonho você vem para onde eu estou. Ou seja, ela é cristã,
dizendo a Santo Agostinho que é ele que tem que fazer esse caminho, né? Então, acho que essa presença forte, essa referência, essa insistência, né? De Mônica, e aí das mães, né? A gente olha para Santa Mônica e olha para tantas mães espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, que rezam pelos seus filhos, pelas suas famílias, que não desistem, né? E eu diria, não desistam, né? Sejam firmes, né? Que haverá um dia aí que do lado de lá vão vir para onde você está, né? Eu gosto muito de olhar esse testemunho de Santa Mônica e essa presença, né? E eu acho que é uma inspiração para todas as mães. É uma inspiração. A gente vai agora, Frei, para um ping-pong. Vamos lá. Eu vou dizer uma frase e o senhor vai completar. Santo Agostinho é para o senhor? Coração inquieto. A vida religiosa consagrada é? Pertença. Vocação é? Encontrar o lugar da gente no mundo. CRB Ceará representa? Uma casa de portas abertas. Isso é importante. O maior desafio da vida consagrada hoje é? A gente acabou de falar. Ser vida consagrada, concreta, real, no hoje da história. A alegria da vida religiosa está em? Compartilhar a vida. O que mais me encanta na vida consagrada é? A diversidade, a pluralidade de carismas, as diversas formas de ser e de fazer a missão acontecer hoje. O senhor falou, quando a gente falou sobre vocação, eu acho, queria que o senhor deixasse uma mensagem, porque muitas vezes a gente pode ter aqui do outro lado quem está nos acompanhando, ou até mesmo quem pode enviar esse link para alguém que está nessa busca pela vocação. Eu acho que quando a gente encontra a nossa vocação, é como se o nosso coração também se aquietasse num lugar, né? Eu queria que o senhor falasse, para quem está nos ouvindo agora, pode ser para o jovem, para as pessoas de uma forma geral, o que o senhor diria como um conselho mesmo, como uma orientação, nesse momento de busca de vocação, que às vezes as pessoas estão tão perdidas? Eu acredito muito que a vocação é, de fato, a gente encontrar o lugar da gente no mundo. E enquanto a gente não encontra esse lugar, a gente não é feliz e a gente não faz os outros felizes. Então você, todos nós, mas você jovem de maneira especial, que está inquieto, como Santo Agostinho, que está buscando, às vezes buscando nos lugares mais inadequados possíveis, mas está buscando. Não tenha medo de fazer essa busca profunda. Mas não é uma busca fora, é uma busca dentro. Eu te buscava fora e tu estavas dentro de mim, vai nos ensinar Santo Agostinho. Então, coragem, força, faça tudo para encontrar o seu lugar no mundo. E se esse lugar for conosco, com os agostinianos, nós vamos estar de portas abertas também para te receber, para te acompanhar, para a gente percorrer juntos as pegadas de Santo Agostinho no segmento de Jesus de Nazaré. Amém. Então, o jovem, quem quiser conhecer a comunidade, como o senhor falou, lá é uma casa de portas abertas. Pode conhecer, fica na Barra do Ceará, não é isso? Isso, nós estamos ali na Barra do Ceará, Paróquia São Pedro. Também na internet você nos encontra, né, nas redes sociais, @agostinianizar. Você vai estar com a gente lá e a gente vai conversar com você e vai compartilhar da nossa vida para a gente discernir a nossa vocação. Frei, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade em vir aqui até o Estúdio São José, conversar conosco, dividir, né, um pouco da sua vocação, da sua história, da sua missão. Obrigada de verdade, foi uma grande alegria e volte sempre. Eu que agradeço, Ana, a todos aqui da equipe de produção. Foi um prazer muito grande e a gente se encontra aí nos caminhos da missão. Se Deus quiser. E para você que ficou até agora aqui com a gente, muito obrigada pela sua companhia. E olha só, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal. Também compartilhar esse link, quem sabe alguém não está precisando, né, de ouvir toda essa formação, toda essa história que a gente contou aqui hoje. E para você, um grande abraço e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tchau!